Aprenda a ler como da primeira vez. A familiaridade, ela produz desrespeito. Se você é do tipo de pessoa que está lendo um texto bíblico e de repente você se depara com um versículo que você sabe de cor, você pensa assim, esse texto eu já sei, e você pula, saiba, você está em apuros. Tá? Você está, na verdade, por causa da sua familiaridade, desrespeitando o texto bíblico. Nós devemos ler o texto bíblico como se fosse da primeira vez. A primeira vez que você leu João 3,16, aquelas verdades, como é que elas te impactaram, você tem que ler como se fosse da primeira vez. O que é fascinante das Sagradas Escrituras é que ela não se enquadra nos mesmos moldes dos livros comuns. Esses livros que a gente compra, a gente lê no máximo uma, duas vezes e depois ele vai para a estante, de repente uma consulta ou outra. Mas quando a gente olha para as Sagradas Escrituras, ela tem o poder de renovar. Então a gente pode ler o texto inúmeras e inúmeras vezes que ela não está sujeita a repetições, ela não se torna cansativo. Só que nós é que desrespeitamos o texto e em algumas ocasiões fazemos com que o texto seja visto dessa forma, como se, assim, eu já conheço, eu pulo. Eu sei que é difícil você estar lendo, por exemplo, João capítulo 3, e de repente você chega lá no versículo 16, né, que é o texto que eu creio que 100% da cristandade deve saber de cor. Os primeiros versos que a gente aprende. Eu sei que é difícil você ler e chegar naquele verso e não pensar, isso aqui eu sei, de repente você começa já a citar tudo de cor, ou você já pula para o versículo 17. Isso é porque você já está familiarizado com esse texto. Então nós devemos tomar muito cuidado com isso. Tá? Nós devemos ler a Bíblia como se fosse da primeira vez. Muitas pessoas sabem de cor João 3,16, mas se você perguntar por aí, quem sabe o contexto, por que foi escrito, para quem foi dito, quem é que falou João 3,16, tá? Você vai ver que a maioria das pessoas simplesmente desconhece o contexto. Então, esse texto ele foi dado dentro de um contexto, dentro de uma verdade, dentro de uma história, né? A história de Jesus conversando com Nicodemos, mas a maioria simplesmente desconhece, porque o cérebro das pessoas, o seu cérebro é assim, o meu cérebro é assim. Quando nós chegamos diante de um versículo que nós conhecemos de cor, automaticamente nós engatamos um ponto morto na nossa mente. É natural, né? Eu sei que alguns até estão concordando, essa é uma experiência que a gente tem. Aquelas Bíblias que você costuma grifar, marcar, isso também acaba fazendo com que a sua mente automaticamente ali entre em ponto morto. Então, há muitas vantagens em você grifar o texto bíblico. Sim, muitas vantagens, você precisa fazer isso. Mas eu indico que no momento de uma leitura da qual você vai começar do zero a fazer a sua observação, escolha uma Bíblia que não tenha marca nenhuma, para que você lute, ou seja, para que você não engate o ponto morto na sua mente. É natural, tá? E muito cuidado. Versículos repetidos, assim, versículos que você já sabe de cor, que repete-se muitas e muitas vezes, esses aí acabam fazendo com que a sua mente simplesmente se esvá, né? Bom, mas como é que a gente pode fazer para resolver, para ajudar essa questão? O problema é que pelo fato de nós conhecermos esses textos, então a nossa mente ela se acomoda. Uma dica que eu quero dar a vocês é: leia a Bíblia em outras versões. Saia dessa versão que você está acostumado, saia dessa versão que você já decorou. Se você optar por uma outra versão, isso vai chacoalhar o seu cérebro. Porque são outras palavras, outra maneira de traduzir o texto, e certamente o seu cérebro vai dar aquela balançada, você vai prestar mais atenção no texto. Experimente ler João 3,16 em outras versões, para você ver. Eu, a princípio, no começo, eu havia decorado naquelas versões mais antigas. A Bíblia que eu tinha, ela foi escrita pelo próprio punho dos discípulos, né? Eu tinha um manuscrito original praticamente, uma versão para lá, assim, de antiga. E quando saíram as versões novas, NVI e essas outras versões, eu não gostava de ler nas outras versões, porque eu não sabia de cor, né? Então, assim, acabava mexendo com a minha cabeça, porque eu tinha que prestar atenção, eram outras palavras, outra forma de organizar o texto. Atualmente, eu estou lendo essa Bíblia aqui, tá? Na verdade, são 3 livros desse aqui. Aqui é só um livro. Esse aqui é o livro 3, vai de Mateus a Apocalipse. É o Novo Testamento.
Mas fora esse, tem outros 2 livros, bem mais grossos, eu trouxe o mais fininho para facilitar, chamado O Livro da Vida. O que há de especial nesse livro aqui, nessa Bíblia aqui? O que há de especial é que ela não contém versículos nem capítulos. Eu estava procurando uma Bíblia assim há muito tempo, aí o Carlos falou que essa Bíblia era assim, rapidamente eu abracei essa Bíblia aqui. Ela é grossa assim por quê? Porque ela tem estudo? Não, ela não tem estudo nenhum. A diferença é que ela usa um papel e uma encadernação semelhante às dos livros. Se você pegar a folha da Bíblia, você vai ver que é fininho, né? Ela quase que se desmancha na sua mão. Isso para que a Bíblia pudesse caber nas suas mãos. Então, eles têm que usar uma folha bem fina. Usaram folha grossa, deu 3 livros. Você não vai trazer na igreja 3 livros debaixo do braço todo domingo. Então, é evidente que o fato de você precisar carregar faz com que seja feito assim. Mas esse aqui não tem essas folhinhas finas. É uma folha grossa, folha igual de livro. Isso ajuda muito na leitura. Porque, por exemplo, eu tenho uma Bíblia de estudo lá, é muito ruim ler nela, porque você está lendo aqui e já está lendo o que está atrás, né? Porque você consegue ver o que está atrás. E isso atrapalha muito, cansa a vista e atrapalha demais. E essa daqui, por não ter capítulos e versículos, ajuda muito ainda, porque você não vê aqueles numerozinhos e acaba atrapalhando, às vezes, algumas divisões que é feita. Uma outra característica dela é que ela não sei se consegue ver aí, mas ela não é dividida no meio. Né? A Bíblia, se você olhar a sua Bíblia, ela é dividida no meio. Numa página tem 2 seções. Essa daqui, ela é escrita como se fosse um livro. E a proposta é, leia a Bíblia como você nunca leu antes. É a proposta desse livro. Achei interessante, falei, então eu quero. E eu estou lendo aqui Novo Testamento. E está sendo bem interessante, tá? Antigamente, quando eu queria assim, algo do tipo sem versículos, sem texto, eu tinha que copiar o texto na internet da Bíblia e ficar apagando os capítulos, os versículos para poder ler aquilo como uma carta, tá? Então, fica aí como uma dica para vocês. O ponto é, faça tudo o que for preciso para se aproximar da palavra de Deus com uma perspectiva renovada, tá? Com uma perspectiva renovada. Lembra quando você começou a ler pela primeira vez aquela paixão, aquele amor que você tinha pelo texto bíblico? Então resgate aquilo lá, você precisa voltar novamente. Lembre-se, uma das grandes assassinas do estudo bíblico é a declaração, eu já sei disso. Você pensou assim, você está em maus lençóis.